Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Hoje nós vamos estar conversando com a doutora Gabriela Nabuco, sobre um assunto bastante interessante, que é sobre a acetamina. E agora eu vou fazer toda a chamada, né? Eu entrar na saga de fazer a chamada, né? Que às vezes eu acabo sofrendo, né? Aqui, né? E agora esperar um pouquinho para ver se ela entra. Eu já de antemão, já digo para todo mundo, façam uso, né, das perguntas, se ficarem com dúvidas, né, vergonha, alguma coisa aqui, né, faça na caixinha nos outros dias, vai ser um prazer muito grande, né, conversar com vocês. Eu estou aqui. Eu mando convite e acaba voltando sempre. Vamos ver o que já dá. A doutora Gabriela já tinha me avisado que já tinha entrado, então daqui a pouquinho ela já deve estar chamando. Já chamou. Doutora Gabriela não está conseguindo. Bem, eu acho que agora vai dar. Agora vai dar. Vamos ver. Já mandei o aceite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Prazer te ver e a gente conversar, né? Muito bom. Sim, o prazer é meu. Eu estou super feliz de falar sobre esse tema, né? Com uma profissional que é especialista também no tema de transtornos de humor, como a bipolaridade, depressão. E precisamos falar mais sobre tratamentos modernos, inovadores, como é o caso da esketamina. Que é Então, uma. parabéns pela É, iniciativa. que bom. E é um assunto que vem muito, né, que eu sempre comento, né, todos os assuntos que vêm nas lives são assuntos que são trazidos, né, no consultório como dúvida, como uma opção que tenham recebido, né, de opção de tratamento ou de ouvir falar, né, e eu acho que nada melhor que trazer um especialista no assunto, né, de Uhum. trazer no seu cotidiano o que faz, né, e nos contar um pouquinho. Só que antes eu queria que tu contasse, né, quem é a doutora Gabriela Nabuco, né, para as pessoas te conhecerem, te seguirem, né, porque, como eu digo, tem muitos seguidores que me seguem, não te conhecem, vou começar, e assim o contrário também. Né, de Sim, poder, né, transformar e transferir informação de qualidade para todo mundo. Então, se puder se apresentar, vai ser uma tá maravilha. joia. Então, eu sou médica psiquiatra, fiz residência de psiquiatria, no hospital aqui na minha cidade, em Aracaju. Fiz a prova de título de especialista da Sociedade da Associação Brasileira e fui aprovada na prova de título. E fiz duas subespecializações na USP. Uma foi a de psiquiatria geriátrica, e lá eu conheci a área do intervencionismo, que trabalha justamente com tratamentos mais avançados, né, além das medicações, como é a neuromodulação e a esketamina, que é uma medicação que pode ser utilizada intravenosa para tratamento de depressão, tanto a depressão unipolar quanto a depressão bipolar. Né? Também fiz pós-graduação na medicina integrativa
que é uma área também que eu gosto bastante de estudar e de agregar ao tratamento convencional. A gente consegue trazer ganhos mais robustos e mais rápidos no tratamento. Que bom, que ótimo. Quanta experiência, né? Isso aí é ótimo. Bom, eu vou me apresentar também para os, né, teus seguidores. Eu sou Flávia. Anteriormente, né, antes de ser psicóloga, eu fui enfermeira, né? Trabalhei com vários anos na área da enfermagem, né, na área assistencial e hospitalar, e depois como consultora da Unesco. E aí depois eu vim, né, para a psicologia em si. Né? Tu falasse até de neuromodulação, né? Meu doutorado foi com neuromodulação, né, com estimulação Uhum, transcraniana, né, em pacientes com ansiedade. Né? Então, assim, uhum. a neurociências, né, é uma paixão, eu acho que nós Sim, temos isso em comum. Né? E estamos aqui para transferir conhecimento, troca, receber. Né? E aí eu queria começar fazendo uma perguntinha assim, o que é, né, ou se é escetamina, esquetamina, cetamina, primeira coisa, né, para quem ela é mais, para que ela funciona e para quem ela é mais indicada, né, e como eu vou juntando várias perguntas, né, foram as perguntas tudo que eu fui recebendo da caixinha que eu coloquei antes, né, e o que ela é considerada diferente em relação a outros antidepressivos? Né? E tem quatro, cinco pronto. perguntas, tudo numa só. Sim, vamos lá. Eu vou falando, né? E se tiver alguma dúvida, pode ir me interrompendo. Eu também vou ficar atenta aqui aos comentários. Caso alguém tenha dúvida, pode colocar nos Sim. comentários, porque é um tema complexo, né? Até mesmo para quem é especialista, então poucos psiquiatras, psicólogos sabem, né, a fundo da esquetamina. E por isso que muitos pacientes que precisam desse tratamento ainda não têm acesso a ele. Uhum. Então, a gente precisa realmente divulgar essas informações, né, para todo mundo que faz tratamento para algum transtorno de humor, né, porque o momento exato de indicar esse tratamento faz uma diferença enorme na vida daquela pessoa. Então, o nome da substância se chama esquetamina. Ele é um derivado de uma outra substância chamada de ketamina, certo? Então, por isso que algumas pessoas falam ketamina, outras esketamina. Aqui no Brasil, o que o Conselho Federal de Medicina regulamentou para utilização no tratamento de depressão refratária é a esketamina, Uhum. certo? A ketamina, ela tem aqui no Brasil para outras finalidades, mas na psiquiatria a substância que a gente utiliza se chama esketamina. Mas o nome comercial dessa substância é ketamin. E aí isso acaba também gerando ainda mais confusão. Bastante confusão, né? Isso, nessa nomenclatura. E essa confusão também traz prejuízo, porque as pessoas às vezes veem noticiários, né, de outras pessoas que faleceram após usar ketamina, né? No exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, existem muitas pessoas dependentes de ketamina. Infelizmente, muitas dessas pessoas acabam fazendo um uso tão abusivo que chegam a óbito e os noticiários retratam isso, né? E aqui no Brasil as pessoas acabam vinculando a esquetamina, mas são substâncias diferentes, né? Porém, a esquetamina é um derivado da ketamina e é uma medicação de altíssima vigilância por conta do risco de uso abusivo e do risco, inclusive, de dependência,
caso o uso não seja orientado por um profissional médico especialista. Infelizmente, né, uma coisa que acontece, né, com certa frequência, até tu comentou do uso indevido, né, eu tive já 2 casos de pacientes que entraram com dependência, né, por uso, mas por uso próprio, né? Então, no início Isso. começa com uma parte recreativa, aí se sente bem, né? E aí entra num processo, né? Porque, como tu mesmo disse, né? São drogas que são diferentes, elas agem, né? Elas têm um caminho inicial parecido, daqui a pouco cada um vai, né, para um resultado, e essa questão de dose, frequência e tudo mais é bem complicada. Então, para conseguir fazer toda essa Isso. retirada foi bem sofrido, né? Sim. E dentro, né, da psiquiatria, eu vejo que é um tratamento que algumas pessoas, alguns profissionais têm trabalhado também de uma forma equivocada, sem a qualificação técnica necessária. Então, eu já vi, infelizmente, médicos de outras especialidades que não são psiquiatras fazendo protocolo, né, para depressão com esse tratamento, né? Mas o Conselho Federal de Medicina, ele tem um documento que regulamenta o tratamento da esquetamina venosa e ele deixa muito claro a necessidade de ter um psiquiatra especialista, né, para fazer esses ajustes do protocolo, porque é um protocolo muito flexível e individualizado. Então, a gente precisa, de fato, né, fazer essas avaliações constantes do paciente e sempre fazer os ajustes necessários para que o resultado seja satisfatório. Uhum. Então, né, uma das perguntas também foi sobre como é que a medicação age. Uhum. E o que é que Então, ela acho que diferencia dos demais antidepressivos? isso. Então, só recapitulando, né, que os antidepressivos, eles são uma classe de medicação que vai agir com alvo em 3 substâncias químicas no nosso cérebro, que são chamadas de monoaminas e que são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. A gente sabe que em torno de 30% dos pacientes com depressão, né, não conseguem atingir o que a gente chama de remissão, né, não conseguem de fato tratar por completo a doença utilizando apenas antidepressivos. Uhum. Então, são pacientes que já utilizaram vários antidepressivos diferentes, né? E não tiveram a remissão clínica, não obtiveram a resposta completa ao tratamento. Ou responderam parcialmente, ficaram com sintomas residuais, né? Ou não toleraram o tratamento, apresentaram efeitos colaterais que impossibilitaram a progressão de dose, enfim. Nesses casos, né, existem algumas teorias que hoje em dia se explica o porquê que esse percentual de pacientes não apresentam a resposta, né, satisfatória aos antidepressivos. O primeiro ponto, a gente tem que revisar o diagnóstico desse paciente, né, porque pode estar tratando a depressão bipolar como uma depressão unipolar, e são tratamentos completamente diferentes. Então, o tratamento com antidepressivos não é o tratamento de primeira linha na depressão bipolar. Então, esse é o primeiro ponto que tem que, né, deixar claro para o paciente qual é o seu diagnóstico.
E após essa revisão do diagnóstico, é importante a gente indicar a esketamina. Por quê? Porque a esketamina, ela não vai atuar apenas nas monoaminas, né? Uhum. Ela é uma substância que vai agir em um outro circuito cerebral, que é o circuito do glutamato. O glutamato, ele é uma substância, né, que regula o nível de excitação, de funcionamento dos nossos neurônios, né? E por isso ele acaba também influenciando nas taxas de outras substâncias químicas cerebrais, inclusive as monoaminas. Além disso, o glutamato ele tem ação, né, na cognição e no humor. Então, antigamente, aquela teoria de que a depressão ela era causada apenas por uma disfunção de monoaminas é uma teoria que já está desatualizada, porque além das monoaminas, o circuito do glutamato é um outro circuito cerebral que explica a depressão. E quando o paciente tem disfunção no circuito do glutamato, ele não vai responder aos antidepressivos, que são substâncias que não atuam no glutamato. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? E assim, de relatos, até chegar no momento da identificação de um transtorno bipolar, muitos anos de uso, né, de Sim, antidepressivos monoaminérgicos, né? Então, exato. às vezes aquela aparente melhora e depois, né, para totalmente. E o tempo que leva de sofrimento. Por quê? Porque não acabou não agindo digamos, em sistemas, né, que deveriam ser, né? Que é o Sim, caso da esquetamina, né? sim. E além disso, a gente está falando de doenças que são neuroprogressivas. O que Uhum. é que a gente chama uma doença neuroprogressiva? Uma doença que, quando não tratada, ela vai acumulando danos. Então, a depressão, tanto uni quanto bipolar, são doenças neuroprogressivas, né? O paciente tem a produção de substâncias neurotóxicas e quando a depressão, a bipolaridade, elas não estão sendo tratadas de forma adequada, essas substâncias neurotóxicas, elas vão se acumulando no cérebro do indivíduo, né, gerando uma disfunção, né, agravando a disfunção cerebral, morte de neurônios, né? Então, a gente precisa de fato tratar precocemente e não perder tempo de ir para um próximo passo quando há indicação, né? Que às vezes até o paciente, e muitas vezes não é só o médico que retarda a indicação de um procedimento. Às vezes o médico indica e o paciente ele fica com medo de realizar o tratamento, né? E fica querendo tentar mais as abordagens medicamentosas via oral, né? Mas isso é apenas perder tempo. E eu costumo dizer que tempo é neurônio. Uma expressão boa. E é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Até mesmo de receber uma prescrição, né? De troca de medicação e até o entendimento de receber um diagnóstico, a resistência de assimilar, né? O diagnóstico e assimilar que vai ter que tomar uma medicação e essa medicação vai ser para o resto da vida, né? É uma coisa muito constante, né? Então, imagina Isso, uma questão de entrar com um sistema, como entrar com um tratamento com uma esquetamina, né? Que tem todo um isso. protocolo. Então, existe muito medo, né? E até acho que é um comentário interessante que tu mencionaste, que eu acho que é bom refalar, né? Falar novamente, é sobre a neuroprogressão.
né? As pessoas têm um Isso, medo de, eu tenho um transtorno bipolar, então essa neuroprogressão, ela existe. Não, se não for tratado, né, essa isso, predisposição, ela é muito maior, ela é muito evidente. Por quê? Porque não houve um tratamento, então não teve uma proteção, né? Agora, existe um isso, tratamento, esse tratamento é uma neuroproteção também, né? isso, exatamente. E a gente tem também a neuroplasticidade promovida pela esquetamina, que vai reverter esses danos, né? E essa neuroprogressão que aconteceu no cérebro daquele paciente. Então, existem basicamente a esquetamina, né, e o lítio, que são substâncias que vão estimular a produção de fatores de crescimento neuronal. Só Uhum, que a esquetamina, ela faz isso numa proporção muito maior do que, por exemplo, o lítio, né? Então, quando a gente tem esse estímulo de produção de fatores de crescimento neuronal, a gente tem um efeito de revitalização da estrutura e do funcionamento neuronal. Eu costumo fazer uma analogia com os pacientes e eu explico da seguinte forma: imagine um solo que foi, né, em que se plantou várias vezes ali, né, e aquele solo ele se tornou um solo infértil, uhum, certo? Desgastado pelo uso. Né? O que é que a gente faz? A gente, antes de colocar uma nova semente, a gente aduba, a gente cuida, né, desse solo para que a semente ela floresça. Então, a esquetamina, ela tem esse papel, né, do adubo. Então, aquele cérebro que foi acumulando neurotoxicidade, né, ele chega a um ponto que ele é incapaz de responder a uma medicação oral, uhum, né? Porque a estrutura do neurônio, o funcionamento do neurônio está prejudicado, né? Existem danos que foram acumulados ao longo de muitos anos. Então, a gente precisa reverter esses danos até para o tratamento oral passar a ser mais eficaz. uhum. Ah, e até acho que até uma das coisas que também auxilia, né, e é uma coisa que a gente fala bastante em consultório, que tu acabou falando dos fatores, né, de crescimento neuronal, né, o famoso BDNF, de que uma das orientações que a gente sempre dá é o exercício e o sono. Né? Então, Isso, como isso também está aliado até uma resposta neuroprotetora, não só de um tratamento convencional, mas também no tratamento com a esquetamina, né? Porque ela vai estar isso, ali paralelamente ou ajudando, né, nesse processo, né? isso, exatamente. E quando a gente tem, né, esse efeito, a própria medicação oral, que muitas vezes ela não estava sendo efetiva, ela passa a ter uma resposta, né? Então, o que estava também prejudicando aquela eficácia à medicação oral já era justamente o próprio neurônio, a estrutura que estava realmente danificada, né? E muitos pacientes com bipolaridade, eles questionam, eles ficam com medo de ter uma virada maníaca. Então, isso é uma dúvida que eu recebo também com muita frequência no consultório, né? Porque eles têm medo de fato, né? Faz sentido, é legítimo. E o que é que a gente explica? Os estudos científicos, eles mostram que a esquetamina, ela além de ter ação antidepressiva, tem ação de estabilizadora de humor.
ela atua em canais de sódio, canais de cálcio, né, fazendo esse efeito também de estabilização do humor. Isso torna a esquetamina segura para pacientes com diagnóstico de bipolaridade, né? E a taxa de virada maníaca é extremamente baixa, né? Estudos de meta-análise mostraram aí em torno de menos de 2% dos casos. E todos os casos que fizeram essa virada maníaca estavam em uso de antidepressivos. Uhum. Então, é um outro ponto que é de extrema importância é a gente alinhar a esketamina com o tratamento oral, né? Então, muitas vezes o profissional, o paciente, acaba tendo dois psiquiatras naquela fase do tratamento. O seu psiquiatra assistente, que já te acompanha, e o psiquiatra intervencionista, que é o especialista no procedimento. Uhum. E aí, o psiquiatra intervencionista, ele precisa estar em contato com o assistente para justamente a gente poder alinhar esses tratamentos, né? Porque existe a interação entre o que o paciente está usando em casa e o procedimento. Então, isso também precisa ser muito bem alinhado para que haja uma resposta, né, satisfatória e que o paciente veja resultado. Por isso até a importância, né, de estar bem acompanhada, porque é praticamente certo, né, que vai haver uma mudança de dose, um ajuste de dose, né? E Isso, ter então, esse acompanhamento é primordial, né? Não é fazer com qualquer profissional, e sim procurar alguém que faça em conjunto, né, com o seu psiquiatra. isso. E por isso da importância de ser um psiquiatra que esteja conduzindo o procedimento para, né, ter esse entendimento mais completo, tanto do transtorno quanto dos psicotrópicos. Uhum. E até mesmo outras medicações que possa estar fazendo uso, né? E Sim, também, né, avaliar essa questão de interação entre uma droga e outra, né? Porque assim, a medicação é uma sim, droga, né? Então, entender o que cada um possa estar, digamos, interferindo, potencializando ou minimizando a ação de um ou de outro, né? sim. E uma dúvida também que é bem frequente, né, na prática é se o paciente vai manter o tratamento oral. Então, muitos pacientes perguntam, doutora, quando eu fizer o tratamento com a medicação venosa, eu vou precisar usar a medicação oral? Né? E a resposta é sim. Vai usar a medicação oral, né? Por quais motivos? A medicação oral ela não deve ser suspensa em nenhuma etapa do tratamento, porque ela vai ser o tratamento de manutenção. A gente não faz o tratamento com a esketamina, né, por longo prazo, por tempo indeterminado. É um tratamento que ele deve ter início, meio e fim. Então, a gente tem ali a fase aguda do tratamento, a fase de manutenção, e é esperado que depois o paciente receba a alta do procedimento. É um tratamento que ele foge um pouco do padrão conhecido, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito efetivo, né? E aí eu pergunto, né, Isso, se existem pacientes que mais se beneficiam com o uso da esquetamina do que outros. sim. Existem pacientes, né? A resposta ela é individual, né? A gente tem que avaliar toda a saúde clínica do paciente, não só a saúde mental,
mas a gente precisa avaliar a saúde clínica para que o tratamento seja seguro. E a gente precisa também avaliar toda essa medicação que o paciente está fazendo em casa, porque algumas medicações vão potencializar o efeito da esquetamina, outras podem inibir, né, diminuir a eficácia. Então, precisa ter esse alinhamento. E a esquetamina, né, a gente não é um tratamento que o paciente vai usar para o resto da vida, digamos assim. Então, tem uma duração mínima que é recomendada de 12 sessões, né? Porque tem pacientes que já na primeira sessão conseguem observar sinais de melhora. Mas tem pacientes que a melhora real, ela vai começar a acontecer a partir da sexta sessão. Uhum. Então, lá na USP, né, por conta desse efeito que para alguns pacientes ele não é tão imediato, a gente considera, né, que o paciente ele não responde à esquetamina só após a 12ª sessão, Uhum. sem resposta, por uma série de fatores, né? Pelo efeito acumulativo que vai tendo no cérebro e também pela questão das doses, que a gente começa com uma dose menor e aos poucos a gente vai progredindo essa dose. Então, por esses motivos, né, a gente recomenda que o paciente ele sempre faça 12 sessões, pelo menos, para a gente poder avaliar de fato, né, a resposta e a eficácia. E muitos dos pacientes eles conseguem, né, atingir a remissão apenas com as 12 sessões. Uhum. Então, Sim, isso não, também é é bem. possível depois de um tempo, em alguns casos específicos, né, que eu acho que como tinha mesmo falado, né, é tudo muito personalizado, né, cada cérebro Isso, é único, né, é o que a gente diz, né, isso. é uma digital que ninguém tem, né, é tão igual. E aí eu pergunto assim, tem mais pacientes que se beneficiam em relação aos outros, já que a relação dose-resposta é variada, então provavelmente tenha pacientes que se beneficiem mais ou menos. Sim, a gente, né, quando o paciente tem indicação, e aí a gente, um estudo grande que avaliou justamente a eficácia da esquetamina, ele trouxe como um ponto-chave no tratamento do paciente a indicação. A gente saber selecionar os pacientes que vão se beneficiar com esse tratamento. Esse é um ponto-chave, né? Então, primeiro é isso, é a gente não sair indicando para todo mundo, né? É a gente selecionar bem quem a gente vai indicar. A partir daí, a gente vai observar, né, alguns sintomas. Por exemplo, a anedonia, ele é um sintoma que melhora mais precocemente no Uhum. tratamento da esquetamina, E é um certo? sintoma de muito sofrimento, né? Então, poder se livrar, né, dessa sensação é uma coisa muito boa, né, para a pessoa. Sim. Então, a gente tem a presença de anedonia, os pacientes que têm anedonia são pacientes que têm um preditor positivo, né, para a esquetamina. Então, são pacientes que vão
né, que a gente espera que tenha uma resposta melhor, E existe algum certo? que seja mais, digamos, contraindicado ou ter um Sim. maior cuidado? Então, a gente não utiliza para pacientes que estão com sintomas psicóticos. Então, se é uma depressão com sintomas psicóticos, a gente não indica o tratamento. E também para pacientes que têm dependência química, pelo risco, né, de desenvolver, de transferir a dependência, por exemplo, do álcool, né? Então precisa de pelo menos, é uma contraindicação relativa, precisa de pelo menos 6 meses de abstinência para poder fazer a utilização da esketamina, né? Então esses dois fatores a gente precisa ter atenção, ter cautela, né? Que são os sintomas psicóticos e dependência de substâncias, Uhum. A própria substância, certo? né, estaria trocando, né, uma química por outra química, né? O cérebro não consegue Isso, diferenciar, né? Só a entrada ah, de uma, digamos, uma química onde ele acione o sistema dele, de né, de recompensa, recompensa. exatamente. Então a gente tem esse cuidado. É, E, né, falando mais sobre preditores positivos, então seria a anedonia, a hipobulia, que é essa falta de vontade, de motivação, de interesse, a fadiga, né, associada à depressão, que é uma queixa que muitos pacientes apresentam como sintoma residual. Queixas cognitivas também tendem a ter uma resposta melhor. Sintomas de ansiedade, né? Quando é uma depressão ansiosa, ela, né, é mais difícil de ser tratada com a medicação oral. Então, como a esketamina faz essa modulação do glutamato com o GABA, tende a melhorar, né, também sintomas ansiosos e até a qualidade do sono. Isso é ótimo, falar em sono, né? Então, isso ajuda bastante. Isso. E no caso de estados mistos, né? É uma coisa que tem muito Sim, frequente, né? sim, No cotidiano do transtorno bipolar, né? Então, isso seria uma indicação ou contraindicação? sim. Seria uma indicação, né? A gente sabe que a farmacoterapia oral para esses casos tende a ser bem desafiadora, Uhum, né? Porque aí o paciente muitas vezes tem uma ansiedade e aí por conta da ansiedade vai usar um antidepressivo, né? E aí começa a ficar mais irritado, a querer, né, ir para um polo mais de elevação de humor. uhum. Então, é sem sombra de dúvidas uma excelente estratégia medicamentosa, né, para esses pacientes, porque tem ação estabilizadora de humor, tem ação ansiolítica, tem ação antidepressiva, né? Então, sem sombra de dúvidas, são pacientes que vão se beneficiar. O estado misto é uma coisa que é bem, bastante complicada, né? O tratamento, porque os efeitos, né, colaterais, eles são muito frequentes, né? Isso, Tanto que justamente os opostos, né? É uma situação meio paradoxal, né? isso. E justamente por isso acaba exigindo mais medicação, né? E aí os pacientes queixam mesmo de não tolerarem, né? Muitas delas. E com a esketamina a gente consegue diminuir a quantidade. Então eu digo assim, a gente não vai parar a medicação oral, mas há uma tendência de diminuir a necessidade de medicação oral,
Uhum. Então, esse tratamento, reforçando, precisa estar alinhado, né, para que a gente fique com um tratamento mais enxuto para o paciente e que ele consiga levar um tratamento que é uma doença crônica, que vai exigir um tratamento prolongado e que seja um tratamento que ele consiga conduzir ao longo da sua vida. Uhum. Eu acho que é uma questão até que tu comentou, e eu acho que é fundamental, né, de não lançar, né, a ideia de fazer o uso da esquetamina como eu solucionei meu problema e eu não preciso mais me tratar, né? No caso, o transtorno bipolar é uma doença crônica, como falou. Isso, Medicação vai ser para o resto da vida. O que existe são ajustes de dose, mas não esquecer também dos outros pilares do tratamento, né? A regulação do isso, sono, o exercício, alimentação, controle de isso. estresse, né? Então, Estresse, tá o né? pacote, mas Evitar um nível um pouquinho mais baixo, né? Digamos, de isso, dificuldade, né? isso. Né? Por isso que a gente tem que estar muito atento ao estilo de vida desses pacientes. Então, não é só a gente chegar e receitar uma medicação. A gente tem que saber como é a sua rotina, o seu funcionamento, ajustar o tratamento a esse funcionamento que o paciente deseja ter, né? E também, né, um tratamento que não traga efeitos colaterais significativos que desmotivem o paciente de continuar o tratamento. E nesse aspecto, é um ponto positivo para a esquetamina, porque não tem nenhum efeito colateral que seja permanente, que seja duradouro. Uhum. Então, o efeito colateral que o paciente pode ter, ele é restrito ao dia que ele vai tomar a medicação, né? Ele não fica com um determinado efeito colateral continuamente, convivendo com aquilo no dia a dia. Então, no dia que ele toma a medicação, né, alguns efeitos podem aparecer apenas durante a infusão, outros podem aparecer após, né, a infusão, né? E são efeitos colaterais que a gente maneja, né, com muita tranquilidade. Até isso que eu ia fazer, né, umas perguntas, também vou juntar todas elas, né, de como é feita essa aplicação, em que lugar que ela é feita, né, e o que que a pessoa sente durante esse momento dessa aplicação. Pronto. Então, nessa regulamentação, né, que o Conselho de Medicina elaborou, eles exigem, por questões de segurança, que a aplicação ela seja realizada em ambiente hospitalar. Então, o local onde é feito o tratamento tem que ter um registro de hospital. Pode ser hospital dia, né? Porque de fato o paciente ele não dorme. Ele passa ali no serviço em torno de 2 horas, certo? Da hora que ele chega, o tempo aplicando a medicação, né? O tempo que a gente chama de recuperação, certo? Leva em torno de 2 horas, tá? Que Todo é esse uma processo. infusão, como disse, é uma infusão, é usado, né, colocado Isso, então, intravenoso ah, isso, de uma infusão lenta, né? Então não é chegar ali, aplicar, esperar um pouquinho, ela tem todo isso. um tempo de acompanhamento. É uma infusão programada, né? Existe um aparelho que a gente chama de bomba de infusão, que ele é muito utilizado em UTI, que ele controla, né, minuciosamente o ritmo da infusão. E a gente pode pausar em qualquer momento aquela infusão. Então,
a gente programa, né, entre 40 a 60 minutos a infusão. Como eu disse, é tudo muito individualizado. E aí, durante esse período de infusão, o paciente ele pode apresentar elevação da pressão arterial e o que a gente chama de dissociação, que Uhum. não chega a ser alucinações, não chega a ser delírios, né? Mas há uma distorção das sensações e das percepções, né? O paciente pode sentir como se estivesse flutuando, pode apresentar tontura, né? Ou apenas sonolência. Tem pacientes que não apresentam nada disso e só ficam mais sonolentos e dormem durante a sessão. Então, isso varia esse efeito de paciente para paciente, e isso varia também do estado emocional do paciente antes da sessão. Por exemplo, vou dar um exemplo de um caso real. Uma paciente que ela faz tratamento com a esketamina há 3 anos. Ela lidava muito bem, né? Era muito tranquila a sessão dela. E aí o pai dela faleceu. Na semana que o pai dela faleceu, ela fez a infusão. E foi, né? Mesmo ela já tendo um histórico de 3 anos de infusão, ela trouxe, né, um desconforto muito intenso por dissociação que ela nunca tinha tido. Uhum. Pra ver como é particular, né? Como é individual, né? A situação. Então, como ele tem um efeito psicodélico no nosso cérebro, né? É, há essa relação com o nosso estado emocional. Se o paciente ele está apresentando, né, tá passando por uma situação de estresse, né, tá mais ansioso ou mais deprimido naquele dia, né, isso vai influenciar nos efeitos colaterais na dissociação, certo? Então, a gente orienta isso também. E no pós, após a infusão, né, o paciente pode apresentar dor de cabeça e náusea, certo? São efeitos colaterais menos frequentes e que a gente sempre orienta o que é que o paciente pode usar, né, caso esses efeitos estejam presentes. Então, por exemplo, para muitos pacientes que são mais sensíveis, né? Quando finaliza a infusão, já mesmo ainda no nosso serviço, a gente já faz medicação venosa para prevenção desses efeitos colaterais. Uhum. Não é que não precisa sofrer com os efeitos colaterais, né? Então, assim, existem Isso. medidas que possam te ajudar, porque tem muita gente que tem medo de fazer em função do que possa ter de efeito colateral, de que possa passar, né? Então, até esclarecer, Isso. tendo efeitos colaterais, existem outras medicações, outras indicações para prevenir esse desconforto, né? O enjoo, Isso. né? A náusea. Existe a medicação, como tu mesmo disse, né? No próprio ambiente já te prepara para que não tenha esse tipo de sofrimento, né? Por isso até a Isso. importância, né, de ter um ambiente, uma ambiência, né, do lugar para a pessoa estar preparada, estar lá com todo um preparo, né, e não só chegar e fazer um uso de uma medicação venosa, né? Isso. E por isso que a gente sempre deixa, né, o paciente após a infusão, né? Então, como o paciente chega em jejum, a gente oferta um lanche, a gente deixa o paciente se recuperar, né? Passar a tontura, passar esse desconforto da dissociação,
para ele ir para casa. E aí a gente orienta também a necessidade de ter um acompanhante com ele, Uhum. né? Porque da mesma forma que é recomendado um acompanhante quando faz uma endoscopia, né, um exame desse tipo, por segurança do paciente, a gente também recomenda um acompanhante, porque o paciente não pode dirigir, não é indicado que ele dirija, que ele trabalhe no dia da sessão. No dia seguinte, ele tem vida completamente normal. Uhum. E ele é seguro a longo prazo? Sim, é seguro a longo prazo. Existem estudos que avaliaram pacientes até 6 anos. Então, assim, a gente ainda não tem, né, uma resposta de dizer qual é o tempo máximo limite para esse tratamento, certo? Porque, de fato, a gente, né, ainda não tem estudos que tragam essa resposta. O que a gente tem de evidência é até 6 anos, pacientes que, né, estão em uso desse tratamento em fase de manutenção, em que não é uma fase que usa 2 sessões por semana, então tem pacientes que usam uma vez no mês, né, de forma bem esporádica mesmo. E eu acho que é importante até reprisar, né, ratificar a importância da qualidade de vida, né, que eu acho que isso também vai definir o tempo, né, de permanência, tendo uma qualidade de vida, uma regulação de sono, diminuição de estresse, do Isso, exercício físico, a própria alimentação, isso também tem influência, né, nesse tempo, né, de estabilidade, vamos dizer assim, né? isso mesmo. Né? Não é empregar todas as fichas em um tratamento, né? E sim entender que ele está ali para somar forças, Uhum. né? Com outras estratégias que devem ser também instituídas. Tem duas coisas que até comentasse, mas eu vou te perguntar de novo, né? Quanto tempo, né, que já começa a fazer efeito e o tempo de se existe mais ou menos um tempo de manutenção, né, com Pronto. relação a isso. Então, o primeiro ponto é que a partir de 4 horas após a primeira infusão, né, já é possível se observar efeitos, Olha só. tá? A ação terapêutica, ela começa a partir de 4 horas após a primeira infusão, né? Algo que nenhum outro medicamento faz, uma ação tão rápida, Esse é um dos certo? problemas, né, das medicações da psiquiatria, né, da saúde mental em geral. É o Exato, tempo que começa a ter uma resposta, né? exatamente. Então, são 4 horas, né, o início de ação da esketamina. Não significa que o paciente ele já vai conseguir perceber sinais de melhora, certo? Tem pacientes que na primeira semana já se sentem com sinais de melhora, né? Uhum. Com diminuição da fadiga, com mais ânimo, com mais motivação, mais vontade para realizar suas atividades. Então, tem pacientes que já na primeira semana percebem esses efeitos, né? A ideação suicida é um sintoma que também pode ser resolvido, né, ou drasticamente diminuído na primeira semana. Então, tem um estudo
que foi conduzido pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, que mostrou uma diminuição de 70% Nossa. da ideação suicida na primeira sessão. Tu imagina o quão mexe com uma esperança não só de uma pessoa, mas de toda uma De família, todo isso, né? Toda a rede, né? Assim, exatamente. o paciente é a sua rede de apoio, né? Não necessariamente a tua família, mas toda a sua rede de apoio de tudo que esteja mexendo, porque eu sempre digo que o transtorno bipolar, a pessoa está ali, né, com uma patologia, mas a família, né, a rede também adoece, né? Então, Isso, conseguir ver melhoras mais perceptíveis, né? Logo no início, isso aí mexe com muita esperança, né? isso, exatamente, né? Então, a gente observa, né? Temos esses estudos que mostram, né, uma resolução, né, de um sintoma grave, potencialmente fatal, já com uma sessão, né? Mas o melhor efeito o melhor efeito terapêutico, ele vai ser perceptível principalmente a partir da sexta sessão, Uhum. certo? Por conta mesmo de uma progressão de dose, que o paciente começa com uma dose baixinha e vai progredindo, né, gradativamente. E até esse ajuste, né, entre os dois médicos, né, de ver como que está o andamento e até mesmo do segmento, né, e não é porque Isso, melhorou na segunda, terceira dosagem que diz assim, então tá, eu não vou mais porque eu estou bem, porque às vezes acontece isso, né, começa a se sim. sentir melhor, acha que não precisa mais e segue a sua vida, então ter esse olhar atento, né, de todo um envolvimento que está sendo feito, né, entre os médicos, a equipe, a família, de que se existe um número determinado, né, de doses, né, de aplicações, né, não sei como é que é o nome específico Isso. A fase aguda, né? para Que entender inclui as esse 12 processo. sessões. Uhum. Né, e entender que existe um porquê dessa quantidade, né, de poder ter Isso. início, meio, fim, dessa questão de manutenção, né? O que que tu Então, consegue ver na tua prática de qual é a frequência de doses de manutenção? Qual é a frequência? a manutenção, né? Ela vai ali variar de 4 até 6 meses, Uhum, né? E aí é muito individualizado. A gente primeiro, né, diminui para uma vez por semana, depois a gente diminui para de 15 em 15, né? E aí a gente vai diminuindo gradativamente, né? O ritmo que a gente diminui a frequência também não tem nada, né? Nenhum protocolo assim pré-determinado. A gente faz ajustes, né? Por exemplo, a cada mês. Então, a cada mês a gente revisa o protocolo do paciente e faz ajustes. uhum. Como eu disse, né? Tudo é muito personalizado, né? Isso. É o que a gente diz assim, não faz milagre, né, para total retirada, mas é quase isso, né? Porque se É, consegue mexer em toda uma questão de uma estrutura de anos, né, de de sofrimento. anos. Isso. Nós temos pacientes que já passaram por internação, que estão enfrentando depressão, né? Convivendo com a depressão há muitos anos. Tem pacientes que convivia já com depressão há mais de 10 anos, outros menos tempo, mas assim, pessoas que passaram de fato muito
tempo da sua vida tendo que lidar com a depressão, né, sem ter uma fase de melhora, de remissão, né? Então é uma perda de qualidade de vida, né? E aí a gente vê assim relacionamentos sendo afetados, né? Uma paciente, por exemplo, ela falou: a minha filha, ela tem mais vínculo com a babá do que comigo, porque eu não consigo sair da cama. Uhum. Imagina assim, todo o envolvimento emocional, né? Não só dela, como da filha, da estrutura toda, né? Então, a gente Isso, poder minimizar esse tipo de situação, nossa, isso é uma maravilha. né? E aí são pessoas que voltam a ter uma vida, a ter uma vitalidade, né? Que deixam ali de apenas sobreviver para de fato, né, reconstruírem, né, viver com propósito, com vitalidade, ter sonhos, poder confiar nos seus planos, né? Então, assim, é bem gratificante a gente poder acompanhar essas transformações. É uma maravilha, né? Eu estava vendo aqui, a gente passou uma hora voando, né? E aí o que eu posso dizer assim, ó, quem tiver dúvida, eu vou me intrometer no teu espaço, né? Quem tiver dúvida, Tá. quiser buscar informações sobre o tratamento da esquetamina, vai lá, né? Entra na bio da doutora Isso, Gabriela, que tem lá, tem os isso. contatos, porque Pode mandar é uma opção direct, interessante, né? né? Porque, assim, de fato, tem muitos pacientes que precisam desse tratamento, né? Que já investiram muito, né? Em profissionais, medicações, né? Sem ter um retorno desse Tempo, né? investimento. Investimento de tempo, de esperança, né? De E todos os isso investimentos. emocional, né? Vai gerando um desgaste emocional, você tentando, né, tratamentos diferentes sem ter resposta. Eu acho que é né, essa semana mesmo, ontem eu estava lendo um artigo de 2025 novo, mostrando as novas, né, as novas opções de tratamento, né? E um deles que eles falavam com muita ênfase, né, era da esquetamina, né? Que Uhum, ela veio, né? Assim, ela veio para ficar como com certeza. novas, né? Novos tratamentos mais modernos, né? Isso, Então, estamos aí, né? Assim, disponível, né? Entrem em contato, isso. mandem caixinha. Eu sempre digo assim, mandem para mim, para ela. Assim, para mim não vai adiantar muito falar sobre esquetamina, mas manda, né, a caixinha para a doutora Gabriela, porque eu acho que é uma opção muito interessante. Gabriela, Sim. eu queria te agradecer por esse Ah, tempo, por essa imagina. aula, né? Que foi assim uma aula maravilhosa. Eu aprendi muito contigo também, né? Ah, eu De um fico à assunto muito disposição, bom. né? Gostei muito, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E podemos marcar também outras oportunidades para falar da esketamina, da neuromodulação, né, de estilo de vida, né, que a gente comentou muito assim superficialmente, É, né, porque realmente tem muito o que a gente passar de informação técnica, né, de qualidade para os tá. pacientes, familiares. Eu sempre digo, informação sempre tem bastante, né? Mas Sim, se a gente puder dar com uma qualidade, trazendo pessoas, digamos, de qualidade, que fale sobre um assunto que domina, né, como o teu, né, a tua expertise de esquitamina, né, é um diferencial. Então, vamos trazer e falar sobre isso com pessoas que realmente
sabem e não acham, né? Porque tem muita gente falando que acha, né? Mas não, como tu Isso. mesmo disse, né? Existem profissionais até que não têm esse domínio e acabam fazendo. Então, procurem, né? Pessoas, né? Procurem pessoas que sejam realmente, né, capacitadas, tenham um tempo dedicado a um estudo, a toda uma dinâmica, né, de dedicação para esse tipo de tratamento. Então, mais uma vez, Gabriela, só tenho te agradecer e certamente nós vamos voltar aqui para conversar sobre esse e mais outros assuntos. Sim, será um prazer. Um E me prazer é um. coloco à disposição também para tirar dúvidas, né, no direct, caixinha de perguntas, enfim, teremos oportunidades de tirar dúvidas e de esclarecer mais temas importantes. Certamente. Muito obrigada. E até sugestões, né? Que as pessoas possam dar sugestões, Isso, né, de tópicos para a gente conversar. Tenho só te arrasou. agradecer. Muito obrigada a Uma ti, boa obrigada a noite, todos por boa assistir. semana Semana e também. até a próxima. Até, tchau.